Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Mercado, começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61 e pelo site Expresso 61. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o professor Clóvis dos Santos Araújo. Ele é mestre em Direito pela UNB, Universidade de Brasília, doutorando em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e ele é professor da Universidade Estadual da Bahia. O professor Clóvis, ele é membro do grupo de estudos O Direito Achado na Rua, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, na UNB. Como vai, professor Clóvis? Tudo bem? Tudo bom, João? Prazer imenso estar contigo neste programa extremamente relevante para a sociedade, para debater assuntos de tamanha relevância. E estamos contigo. Professor. Nós vamos falar com o professor Clóvis. Ele faz um trabalho muito importante nos movimentos sociais. Ele trabalha na formação de juristas leigos. Ele vai nos explicar aqui o que é o jurista leigo e como que se dá esse processo de formação, que tem duas vertentes, né? Uma entre os trabalhadores rurais e outra entre os quilombolas urbanos na Bahia. Um outro tema que a gente vai trabalhar aqui também é o PRONERA, né? Que é o Programa de Educação da Reforma Agrária, do qual o professor Clóvis dos Santos Araújo também tem uma importante participação. Professor, vamos começar o senhor falando qual a sua inserção no grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Então, meu caro João, eu venho da advocacia popular, movimento social. Comecei por São Paulo com a moradia, movimentos urbanos, sem teto e tal, e aqui na Bahia fui advogar para o MST nos conflitos da luta pela terra, pela reforma agrária. E depois de um tempo nessa experiência, eu fui fazer o mestrado e ingressei na UNB entre 2003 e 2005, e na UNB fui orientado pelo professor José Geraldo. E tive também uma experiência de um mestrado sanduíche na Universidade de Coimbra, com orientação do professor Boaventura Souza Santos. Foi, assim, uma experiência extraordinária. E meu ingresso no Direito Achado na Rua se deu nesse contexto. Extremamente denso, com grandes debates no período sobre os conflitos, sobretudo os conflitos do campo. Então, a contribuição do direito achado na rua para a compreensão do direito, para a compreensão dessa conflitualidade social, foi extremamente importante, sob o protagonismo dos movimentos sociais. Então, foi nesse contexto que a minha inserção no direito achado na rua. Então, estou totalmente implicado com a temática. Muito bom, professor. Essa relação do senhor, que o senhor menciona aí, né, como advogado do movimento dos trabalhadores sem terra, e esse projeto importante, o PRONERA, que eu gostaria que o senhor iniciasse falando um pouco sobre ele, né, da sua participação, como foi a sua participação, em que lugares o senhor atuou, e explicar para o nosso público, que a gente já tratou aqui desse tema com outras, inclusive com alunos, né, e com professores também do PRONERA, mas eu queria que você explicasse a sua experiência no PRONERA e como foi essa sua atuação. Explicar o que é também o PRONERA, né? Porque é sempre bom. Exatamente, eu acho interessante isso. É isso aí, João. Eu acho interessante começar justamente por aí. O PRONERA é uma política pública conquistada pelos movimentos sociais do campo, com o protagonismo do MST no período aí, 98, na verdade, foi quando aconteceu esse primeiro momento, essa primeira grande conquista do PRONERA, a partir de uma concepção que o movimento social tem de que a reforma agrária não é só distribuição de terra. A reforma agrária é muito mais que isso. A educação é uma das
principais pautas do movimento. Eu percebi na prática, quando eu ia a acampamento do MST para pegar informações para a defesa dos camponeses, ali eu via, ao redor dos barracos, plantações, canteiros, horta comunitária, mas eu via, sobretudo, a escola feita com as condições que eles tinham. Banquinhos de madeira, coberto de folhas e tal, reivindicando às prefeituras a colocação de professores ali para a formação das suas crianças, da juventude e dos adultos. Então, além dessa formação direta, cobrada dos prefeitos, dos municípios, o movimento começou a cobrar também do governo federal a implantação desse programa, tá? O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Então, foi nesse contexto aí de luta do movimento que o PRONERA nasceu. Tá? E aí, em 2010, avançou com o decreto 7.352 de 2010, ele foi transformado numa política pública, para além de ser um programa. Então, esse é mais ou menos o contexto, tá, de formação do movimento, que se justifica, a partir, tá, do censo da reforma agrária que aconteceu em 97 e, sobretudo, a partir do primeiro PRONERA, que é a Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que constatou, tá, que 23% do pessoal dos assentamentos é o pessoal analfabeto, e constatou também, tá, que menos de 1% dos assentados tinham acesso ao ensino universitário, ao ensino superior. Então, esta foi uma constatação importante para justificar a implantação do PRONERA. E o PRONERA, ele começa, então, com a alfabetização, chegando aí ao ensino fundamental, ensino médio, formação de professores, sobretudo com os cursos de pedagogia, licenciatura. Aí o pessoal conseguiu chegar também, no processo, porque não acontece tudo de uma vez, tá, a conquistar também a formação no campo das ciências agrárias, cursos de agronomia, acompanhei agrônomos formados por estes programas. E aí, um certo dia, o pessoal começou a pensar também, vendo a dificuldade que tem de acesso ao direito, de acesso à justiça, de conseguir contratar advogados, porque é um serviço também complicado, um serviço difícil, caro, e também a possibilidade de ascensão social dos filhos dos camponeses também poder estudar direito. E foi aí que começou as primeiras tentativas. Bom, quando chega no direito, aí a coisa começa a ganhar uma outra conotação. E a gente pode conversar um pouco sobre isso. Eu estou aqui com disposição para dizer como é que no direito a coisa... Por quê? O que acontece? Aí começa aquela grande pergunta. No direito não pode. No direito não pode. E por que não pode? Entendeu? Então, começa o debate. Por que nas outras áreas não aconteceram debates nesse sentido? Parecia um processo natural, e no direito não é um processo natural a entrada de estudantes também vindos do campo, também vindo dessas experiências aí da reforma agrária. Então, vejam que não foi simples a entrada no curso de Direito, não. Tá? Foi tenso. Tá? Então, eu posso aqui falar dos obstáculos iniciais aí, tá? E permaneceram ao longo do curso, muito embora boa parte desses obstáculos superados. A primeira turma, tá? Que se formou pela UFG, Universidade Federal de Goiás, teve que disputar na justiça o direito de permanecer com o curso, porque a Procuradoria da República entendeu, o Ministério Público Federal entendeu que esse curso seria ilegal. O convênio do INCRA com a universidade seria ilegal, por entender que fere o princípio da isonomia, por entender que há desvio de finalidade, botar dinheiro da reforma agrária para a formação em direito, porque eles entendiam que que esse dinheiro só poderia ser gasto para ensinar o pessoal a cuidar da terra. Agora, interpretar a lei, o camponês da reforma agrária não teria esse direito com o recurso do INCRA. Então, esses foram os principais fundamentos de uma ação, tá, para pedir a nulidade, conseguiram vitória em primeira instância, o Ministério Público na época. Mas a universidade recorreu, o INCRA recorreu, a própria turma, através aí da articulação da Rede Nacional de Advogados Populares, da RENAP,
e conseguiu vitória no TRF, tá? No Tribunal Regional Federal, para dar continuidade à turma se formar. Isso foi o começo da arrumação das coisas, né? Eu entrevistei aqui no programa uma ex-aluna, né, do Pronera, a Mara, talvez o senhor a conheça, Sim, grande advogada. E ela fez uma figura, né, dessa situação muito interessante, né, porque o Pronera permitiu, né, que os trabalhadores rurais eles ocupassem esse latifúndio do saber jurídico, né? Ela usou essa frase que eu achei que é uma frase que resume tudo, né? E como ocupar a terra, né, e produzir, né, também ocupar esse latifúndio do saber jurídico e produzir, e a gente já tem exemplos muito legais assim de que esses advogados, né, estão fazendo defesa da causa dos trabalhadores rurais, dos quilombolas, dos indígenas, né? Então, é muito importante ocupar esse latifúndio. Mas eu queria saber do senhor como que está a situação hoje no atual governo. O que o Pronera enfrenta de dificuldades hoje no atual governo que a gente tem, esse governo reacionário, fascista que nós temos hoje no nosso país? João, lastimável. A palavra que eu usaria para definir o que está acontecendo agora é essa. Tá? Por quê? Porque neste governo aí, reforma agrária não é prioridade nenhuma. Então, os órgãos de realização da reforma agrária foram todos sucateados. O orçamento foi retirado. Então, nós não temos no governo nenhuma perspectiva aí de avanço dessa política neste governo, sem chance para os movimentos sociais, para os trabalhadores, para os filhos dos camponeses estudarem. E aí, independentemente do curso que seja, tá? Não tem orçamento, não tem projeto, não tem política pública, não tem vontade política de realização da reforma agrária. O que o governo federal está fazendo hoje, sabe o que é? É jogando a terra da reforma agrária no mercado para voltar para a mão do latifúndio, para voltar para a mão dos bancos, tá? Através de uma política irresponsável aí, porque antes de criar infraestrutura nos assentamentos, eles estão entregando título para os camponeses sem as condições de vida. Então, esses camponeses sem condições de vida, o que vão fazer com a terra? Todos nós já sabemos o que acontece quando o camponês sem condição, tá, faz com a terra, porque ele se endivida, ele se vê obrigado a se endividar e a terra vai parar na mão do agronegócio, na mão do latifúndio, na mão do banco. Tá? Então, isso é que está acontecendo com esse governo. Então, não tem projeto para a educação, não tem projeto para a reforma agrária, assim como não tem para a saúde, como nós vimos aí na pandemia, como é que foi o enfrentamento da pandemia. Tá? Nós só não tivemos o maior número de mortos na pandemia, que aconteceu, na verdade, um genocídio, mas só não foi pior por causa da solidariedade que veio do povo, que veio das organizações sociais, dos movimentos sociais, das igrejas e assim por diante. Mas não do governo. Então, é um governo que não tem governo, na verdade. É um governo que está aí representando interesses de uma minoria do grande capital, de bancos, de empresas multinacionais e assim por diante. Então, essa é a realidade lamentável que nós estamos vivendo. Tá? Eu posso dizer isso porque estou acompanhando a situação da reforma agrária e a situação é essa que nós estamos vendo. Muito bom, professor. Vamos falar, então, desse projeto maravilhoso, né, dos juristas, né, juristas leigos, né, que nós podemos também chamar de juristas populares, né? O senhor atua em duas frentes aí, né? Uma delas é com os quilombos urbanos, né? E o outro com os trabalhadores rurais. Todos aí no estado da Bahia, onde o senhor está nesse exato momento. O senhor poderia falar, então, para a gente o que é um jurista leigo e como é essa formação do jurista leigo?
João, antes de chegar no jurista leigo e te responder aí, eu queria só complementar um pouco a experiência do Pronera, mas colocando também sobre o que nós fizemos aqui na Bahia, que foram 2 turmas. Eu citei o caso de Goiás, as dificuldades e tudo mais, mas é importante também mencionar que aqui na Bahia nós conseguimos formar uma turma que ganhou o nome se autodenominou de turma Elizabeth Teixeira, na Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, e uma outra turma que se formou mais ou menos no mesmo período na UNEB, onde eu sou professor, que é a turma Eugênio Lira, e se autodenominou de turma Eugênio Lira em homenagem ao nosso colega advogado que foi assassinado aí pela grilagem, pelo latifúndio aqui na Bahia. Então, foram 2 experiências extraordinárias para nós, no contexto em que ainda havia orçamento para o Pronera. Agora, respondendo a sua pergunta desse bloco sobre o jurista leigo, né? Seja na sua versão rural, seja na sua versão urbana, é uma experiência, um projeto que está ligado à educação jurídica popular. E nasceu, né, de uma proposta da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no estado da Bahia, que tem uma experiência histórica sobre essa formação, em torno dessa formação do chamado curso de jurista leigo, realizado em parceria com outras entidades, associações, sindicatos, pastorais, em várias regiões, municípios do interior da Bahia, com vários temas diferentes, né, em várias áreas do direito, porque a ideia que a ATR traz, assim como o direito achado na rua, e a ATR se orienta por aí, pela perspectiva dialética, que é a perspectiva do direito achado na rua, é de que a educação não pode ser encastelada, tá? Nos muros da universidade. A educação jurídica não pode ficar apenas a cargo dos professores do curso de Direito e dos técnicos do direito, juízes, promotores, advogados. Tá? Então, é preciso abrir para que a comunidade também se empodere desse conhecimento jurídico e perceba que o direito não é só o que o Estado diz que é, através das leis. Tá? O direito é muito mais que isso. O direito é relação social. O direito é resultado da luta social, é resultado do conflito, é resultado do que acontece nos movimentos sociais, ou seja, o direito nasce da rua. Então, o jurista leigo, tá? Ele está implicado com a concepção do direito achado na rua. Então, nós temos, na verdade, através da ATR, que é a Associação de Advogados e Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, uma vasta experiência de formação jurista leigo no Estado da Bahia, tá? Uma experiência histórica importantíssima. E aqui, a UNEB, tá? Está realizando, nós estamos agora para fazer a formatura dia 11 de dezembro, inclusive já da formação do pessoal, tá? Porque é uma proposta aqui com uma parceria, né, um projeto de extensão da UNEB com a Casa do Sol, que é uma associação, uma entidade que faz um trabalho de formação e além de outros projetos na periferia de Salvador, especificamente em Cajazeiras, e agrega, então, esse curso, tá, de extensão que nós estamos fazendo aí, de formação jurista leigo, também, né, com esse nome, mas com uma formação voltada para a formação política, formação sociológica, social, discutindo os problemas, inclusive agora, durante esse período da pandemia, nós tivemos aí longas oficinas, né, pela internet, discutindo os problemas da própria pandemia, os problemas que a comunidade vive. Tá? Então, a comunidade está pedindo socorro por conta de todos os problemas que nós já conhecemos que acontecem na periferia. Tá? A violência que essas pessoas vivem é uma violência extrema. Então, nós estamos trabalhando
quilombos urbanos, né, é uma situação aí que nós podemos chamar de rua urbana, porque nós estamos lidando com a periferia, nós estamos lidando com a José de Souza Martins, tá? E é uma formação, né, que envolve várias lideranças de quilombos urbanos, o Movimento Sem Teto de Salvador, o MSTB, tá? Então, Professor, está falhando a sua conexão? Está me ouvindo? Nós perdemos um pouco a conexão com o professor Clóvis Araújo. Vamos ver se ele consegue retomar. Retomou agora. Houve uma queda na sua conexão, mas prossiga, professor. certo. Eu não sei onde caiu, mas Para o senhor prosseguir, eu queria que o senhor nos traçasse assim como que... O senhor falou da violência, né? E realmente principalmente, mas não só, ia mencionar os quilombolas, né, os quilombos urbanos, mas os trabalhadores rurais também sofrem muito essa violência, mas está embutido nos quilombolas toda a carga de preconceito aí, e toda essa herança escravocrata que traz essa opressão, não só o preconceito, mas a opressão. Mas eu queria que o senhor traçasse um panorama de quantas comunidades existem aí na região que o senhor está atuando, com os quilombos urbanos. Se dá para mencionar quantas comunidades, quantas famílias, quantas pessoas, só para a gente ter uma ideia para trazer aqui para os nossos espectadores aqui da TV 61 do programa Direito Achado na Rua. Ótimo. Nós começamos esse curso presencialmente há um pouco mais de 2 anos, na Casa do Sol, em Cajazeiras 5, em 2 dias. A cada 15 dias, nós realizávamos 2 dias de curso durante o dia todo, final de semana, sábado e domingo, com a participação de um pouco mais de 30 pessoas, lideranças, jovens, mulheres, adultos, vindos, indicados pelos vários, cerca de 5 quilombos ou mais, urbanos da cidade de Salvador, região metropolitana. E esses jovens, então, alguns dos quais têm participação já, inclusive, de formação inicial, universitária, em cursos como serviço social, sociologia e assim por diante. Tá? A maioria não tem. E, durante a pandemia, nós tivemos aí um problema muito sério, porque nem todos têm acesso à internet. Através da internet, no entanto, com um público mais reduzido. Então, caiu aí para 20 e poucos participantes por cada encontro. Alguns encontros a gente conta com um número maior, quando tem algum convidado externo, e aí vem também lideranças de outros movimentos que não são aqueles matriculados no curso. Mas, como regra, tá? Nós continuamos aí com esse grupo de participantes ao longo do período da pandemia. Mas foi interessante porque as pessoas agora, no final do curso, os depoimentos que nós estamos ouvindo, do que esse curso representou para eles, para além da formação conceitual, a questão da possibilidade de se manter vivo. Esse curso representou isso para eles, falando, inclusive, manter vivo no sentido de dizer, olha, nós encontramos alguém que pudesse conversar sobre nossos problemas, alguém que nos ouvisse sobre nossos problemas. Então, a questão, por exemplo, do medo, que é um dos temas centrais, é uma das palavras-chave que aparece nas nossas leituras sobre o curso, é a palavra medo, a palavra violência, descaso. As pessoas vivem como se não existissem para o poder público em grande medida. E essa violência urbana que essas pessoas sofrem é uma violência institucional, é uma violência que está ligada ao racismo. Eu quero fazer esse registro aqui, inclusive, nesse contexto que nós estamos vivendo agora,
do Novembro Negro, nós estamos vivendo em Salvador situações de racismo muito complicadas nas escolas de Salvador, tá? Registros publicizados, inclusive, nesses últimos dias, de estudantes e professores. Nós tivemos um caso aqui num colégio em Salvador, que está na mídia esses dias, de uma professora que ela estava fazendo uma discussão sobre a questão sexual, a questão de gênero, sobre a questão racial na sala de aula. Uma estudante se sentiu incomodada e foi à delegacia e registrou uma ocorrência contra a professora por estar dando uma aula de viés ideológico. E o delegado intimou a professora a comparecer e abrir inquérito. Tá? Ainda bem que a escola, em peso, se revoltou contra isso, fez um ato importantíssimo e está chamando a atenção de todos. Mas são situações que nos deixam assim, extremamente tristes por perceber que, a esta altura do campeonato, nós estamos ainda vivendo situações como essa, dentro da escola. Então, isso é um problema sério, que nós vivemos na cidade considerada Roma Negra. Então, eu queria fazer esse registro aqui, abrindo um longo parêntese, né, na sua pergunta mais específica sobre o curso, mas aí abri para falar um pouco, porque me veio, né, a situação neste momento. Está aí na ordem do dia. Eu fiz uma entrevista na semana passada, no dia 18, com o pessoal da Unegro, e o rapaz, o Eldo, que é o presidente da Unegro aí da Bahia, que é a União dos Negros pela Igualdade, ele sofreu uma violência extrema aí da polícia, né, professor? E é preciso denunciar isso, né? Você tem um Estado governado pelo partido progressista, né? Embora o governador, me desculpa aí, opinar aqui, né, me parece ter posturas assim meio reprováveis em vários aspectos, inclusive esse de não ter controle sobre sua polícia, né? E essa história da denúncia, desse tipo de denúncia que o senhor mencionou aí, é reflexo também desse governo fascista que a gente está convivendo com ele em nosso país, que estimula esse tipo de coisa, né? O Enem, por exemplo, agora é um exemplo grotesco, né, de como que esse governo quer ter esse tipo de controle. Mas também, desculpa o parênteses, professor, mas eu queria fazer esse registro, mas vamos voltar lá. Eu queria perguntar para o senhor qual tipo específico de atuação de um jurista leigo dentro e fora da sua comunidade. Pronto, acho que cortou um pouquinho, mas acho que eu entendi a sua questão. Qual é o tipo de atuação específica, né? Eu vou colocar duas situações aqui, para que o nosso ouvinte não faça confusão entre os egressos de turmas especiais do Pronera, que aí é graduação mesmo. Esse pessoal aí sai graduado em Direito, tá? Faz exame da OAB, a maioria já atuando, tá? Como advogado. Aí são as turmas especiais. Agora, no caso específico do jurista leigo, que é a sua questão, tá? O pessoal, na verdade, nós fazemos uma formação que permita, primeiro, que o pessoal tenha uma compreensão do fenômeno jurídico, o que é o direito, afinal de contas. Tá? E tenha também uma compreensão de como funciona a sociedade, das condições que existem na sociedade que nós vivemos, para que possa exercer melhor a cidadania. E esse exercício da cidadania, com esse recorte jurídico, não vai permitir a vida profissional do O senhor está travando a transmissão. O senhor travou novamente, professor. A internet não está nos ajudando. Deixa eu ver se... E agora, voltou?
Doutor, tranquilo, pode prosseguir, professor. Pronto. Eu não sei onde congelou, mas eu vou retomar colocando justamente isso. O jurista leigo, então, a formação que ele recebe é uma formação que contribui com a percepção do fenômeno jurídico, que é com as suas próprias contradições, e também de como funciona a sociedade. Novamente travou. Que permite realizar uma série de atividades que não são privativas do advogado. Por exemplo, fazer uma representação na delegacia, fazer um requerimento de uma abertura de inquérito, fazer mesmo um habeas corpus, que não é privativo do advogado, tá? Então, e mais ainda, né, lidar com certos projetos, com certas demandas no campo das políticas públicas, que requer das pessoas um conhecimento. Tivemos porque o direito, tá, incide sobre toda essa organização da cidade e do campo, então as pessoas precisam ter essa compreensão, esse conhecimento, para lidar melhor com esses projetos, saber em que porta bater, como cobrar as políticas públicas, como ler ou até mesmo elaborar os projetos para cobrar do poder público a sua atuação. Então, o curso permite formar as pessoas para o exercício da cidadania. Então, essa é a ideia nossa quando realizamos esse tipo de atividade de formação. E também orientar a comunidade sobre os seus direitos, né? Geral, né? Direito, tanto as políticas públicas, como o senhor menciona, exatamente, também nas violências que sofrem no cotidiano, né? Com racismo, com abordagem policial, com as prisões ilegais, com desrespeito aos territórios, né? Que isso aí, essa situação deve ser muito grave, né? Nos quilombos urbanos, eu suponho que seja até mais grave que nos quilombos rurais, né? Enfim, mas todos têm suas características, todos têm seus problemas, né? Acho que não seria o caso de fazer esse tipo de comparação. Professor, olha, agradeço muito o senhor, foi muito boa. É uma comparação difícil, gente. É uma comparação difícil. Eu tenho convivido com as duas experiências, tá? Tenho muito mais facilidade para lidar com o campo, porque eu tenho origem camponesa, me formei em comunidades eclesiais de base no campo, então eu tenho mais facilidade para chegar, para falar com as pessoas e assim por diante. No entanto, o problema da violência hoje, ligada à violência estrutural, institucional, a violência privada, ela é difícil fazer a comparação, porque a intensidade, me parece que não tem muita diferença sob essa perspectiva, quando, por exemplo, os jagunços de grileiros de terra chegam nas áreas rurais, chegam atirando, matando. Tá? Quantos trabalhadores rurais já tombaram, continuam sendo assassinados, baleados. Cada semana chega para nós aqui, através da ATR, da Pastoral da Terra, os diversos casos, os pedidos de socorro que vêm do campo. O oeste da Bahia, que é uma das áreas, né, de atuação, que inclusive é a área de atuação da minha pesquisa no doutorado, tá? Virou um barril de pólvora nesse sentido. Tá? Da violência ligada à questão da terra rural. Agora, na cidade, a violência, muito embora seja urbana, tá? Mas ligada a essa questão da terra também muito séria. Agora mesmo acaba de chegar para nós aqui a notícia de um acampamento de sem-teto, tá? Aqui na região metropolitana de Salvador, tá? Que sofreu um ato de violência que não tem tamanho, de chegar vários homens
armados, encapuzados, com máquina, com trator e tudo mais, e destruir totalmente o acampamento. Destruir tudo, derrubar todas as casas e barracos que haviam lá. Mas o pessoal denunciou e descobriu-se que, no meio dos agressores, 5 policiais. Então, vejam que nós temos aí uma violência que tem a milícia. Tá? Então, por isso é, de fato, muito complicado. Então, nós temos aí, tá, jagunços e milicianos no campo e na cidade. Está complicado. Esse problema da violência é muito sério. Né? Da violência que eu estou falando, da violência institucional, da violência estrutural, da violência, para além da violência barata, né? Como dizia lá o Milton Santos, né? Que é violência, mas é uma violência diferente dessa aí, que é muito mais grave. É uma violência planejada, uma violência estrutural, institucionalizada, racionalizada, tá? De pessoas que sabem e têm as condições, com ferramenta, com dinheiro, com armas, com toda a estrutura para a prática da violência. Verdade, uma violência, uma violência com algo já planejado e com apoio de toda a estrutura do Estado, né? Com todo o aparelho de Estado, incluindo o aparelho jurídico, né? Judicial, né? Judiciário, todos os poderes, o peso desses poderes. Mas, professor Clóvis, eu agradeço muito a sua entrevista. Felizmente, nosso tempo é limitado, mas eu quero deixar para as suas considerações finais e que o senhor fique à vontade para acrescentar algo que eu não questionei. João, eu que agradeço muito a oportunidade, a você, ao Direito Achado na Rua, aqui na pessoa do professor José Geraldo, né, por esse programa, pela própria existência dessas pessoas, como você, como o professor José Geraldo, né, e do programa, pela oportunidade, e dizer que assim, me coloco à disposição para continuar, tá? Sabendo de todas as dificuldades de projetos como o Pronera, né, eu, ao longo da entrevista, acabei não mencionando questões como, por exemplo, os obstáculos de ordem ideológica, de ordem material que essas turmas, né, tiveram que enfrentar, tá? Como, por exemplo, eles não devem entrar, vai virar favela, eles não vão passar na OAB, entendeu? Problemas, obstáculos da ordem material, como a questão da permanência na própria Universidade do Curso, porque as condições são muito precárias, muito embora com o financiamento do Pronera, mas é um dinheiro muito curto para garantir a permanência desses estudantes, né? No entanto, apesar de tudo isso, nós trabalhamos com alternância, né? Que é uma proposta extremamente avançada para evitar que o estudante perca as suas raízes, que ele volte durante o próprio curso para conviver com a sua comunidade, levando, evidentemente, trabalhos. Nós não alisamos o estudante, não. Ele volta para a comunidade com trabalhos para ser realizados, com temas de pesquisa, e vários deles, hoje, alguns, inclusive, foram meus alunos, eu fico orgulhoso de saber que alguns já são mestres. Eu acompanhei banca recentemente na Universidade Federal da Paraíba, tá? Aqui também na UFBA, de egressos desses cursos que foram nossos alunos, já com título de mestre em Direito. Então, não é qualquer coisa. E vários, assim, a maioria mesmo, passou na OAB, tá? Então, nós conseguimos vencer aquele tipo de leitura que dizia que eles não têm a condição cognitiva para se formar em Direito. Coisas absurdas. Então, eu queria deixar só esse recado final aqui. Tá? Eu sei que o tempo já deve ter voado aí. E agradecer mesmo a oportunidade, certo? E me colocar à disposição para outros esclarecimentos, seja agora ou em outros momentos que você desejar. Estou à sua disposição. Vamos retomar, professor, em outra ocasião. Eu acho que o senhor traz aí elementos muito importantes que a gente não pode deixar de falar. Como eu havia informado, eu já fiz entrevista com professores e alunos do Pronera, e essas dificuldades realmente elas existem com muita força, né? E eu fiz a gente tem um programa que
que é o chamado Bate-Papo com a Ellen Dolly, que é um jornalista aqui de Brasília. E hoje o programa a gente analisou um pouco a Ordem dos Advogados do Brasil, que teve uma eleição agora esse final de semana, e aqui em Brasília quem domina é a grande elite das grandes bancas de advocacia. Então, quando o senhor estava mencionando aí os já mestres e futuros doutores, né, do Pronera, eu fico aqui imaginando o dia que chegar que esses profissionais aí eles tomem de assalto, né? Tomem de assalto no sentido de tomar o Palácio de Inverno de assalto, o Palácio de Inverno da OAB, que ocupe mais esse latifúndio, né? Então, eu fiquei aqui imaginando isso. Vamos voltar, professor. João, muito obrigado por você apontar um horizonte extremamente importante. Eu fico feliz, né, por essa colocação que você acaba de fazer aí, apontando a OAB como um plano estratégico. Eu acho isso muito importante. Talvez já seria o caso de começar a pensar nesse plano mesmo, né, professor? Exatamente. Nós precisamos disputar os espaços, ocupar os vários latifúndios. Porque nós sabemos que a formação no campo jurídico, tá, ela tem uma tradição no coronelismo. Então, quem são os advogados, historicamente? Tá? Então, nós precisamos mudar isso. Tá? Isso não é uma questão natural. Não é a natureza que diz que os advogados têm que ser os filhos dos fazendeiros, os filhos dos donos das grandes empresas, tá? Que têm o direito de estudar direito. Isso não é a natureza. Então, isso é fruto da história, do processo dialético. Então, se é fruto da história, pode ser mudado. Então, acho que a gente conseguir esses espaços aí, inclusive ocupar a OAB, muito importante. Eu sou defensor também dessa proposta aí. E obrigado por você ter adiantado. Eu acho que a questão da luta de classes, né, que muita gente não gosta nem de falar da questão é uma questão da luta de classe. E a gente analisou, não querendo aprofundar muito, quem não quer, a gente analisou, o Hélio analisou isso, né, que representa a OAB hoje, como ela dominada pela elite, o abandono completo da sua luta histórica pela democracia, né? A gente não vê a OAB se posicionando mais como posicionava antigamente, e a gente vive num Estado, num governo de feições fascistas, né? De postura fascista. O presidente é um fascista declarado, né? Nas suas atitudes, nos seus atos, nas suas palavras, no seu tipo de governo que as estruturas de Estado, que era para defender, né, os oprimidos, como os trabalhadores rurais, o INCRA sendo instrumentalizado pelos latifundiários, tudo isso a gente vê uma entidade que tem que representar a advocacia, né, o Estado democrático de direito, de representar a defesa dessa democracia, se cala covardemente, né? Então, por quê? Porque não está sendo dirigida por quem tem interesse, que pensa na população em geral, só nos grandes escritórios das grandes bancas. Desculpa ficar alongando, professor, mas esse tema... Muito importante. Importantíssimo. Importante é um tema para, inclusive, pesquisa, para revelar o que está acontecendo. E você tocou num assunto muito importante aí, para saber, por exemplo, um problema. Alguns escritórios, grandes escritórios, dominam o mercado da advocacia. E onde vão parar os advogados recém-formados? Quanto custa, por exemplo, um advogado recém-formado fazer uma audiência? Entendeu? E quanto que esses grandes escritórios, né, que dominam esse mercado, pagam para o advogado júnior fazer uma audiência? Como é que esse advogado vai crescer? Como é que ele vai conseguir fazer? A sociedade, ao final das contas, é quem acaba sendo prejudicado, porque fica na mão desses monopólios, desses oligopólios, desses cartéis, inclusive da advocacia. Eu estou falando aqui, por enquanto, abstratamente, mas eu acho que é muito importante uma pesquisa para revelar isso em dados, em números.
Você está sugerindo questões importantes aí, João. Muito interessante. Essa OAB, ou essa advocacia centrada no corporativismo, no individualismo dos interesses do advogado, se colocando acima da questão da luta. Essas questões, recentemente, eu estive numa reunião e fazendo essa cobrança entre colegas advogados que estão disputando a chapa da eleição da OAB aqui na Bahia. Muito bom. Então é isso. Então, mais uma vez agradeço. Movimentos sociais, movimentos sindicais, a luta do povo é a gente ocupar os latifúndios e planejar tomar de assalto os palácios de inverno. Obrigado, professor. Grande abraço. Vamos voltar, hein? Muito obrigado mais uma vez. Valeu.